Você pode treinar braço toda semana, você pode fazer rosca direta, rosca alternada, tríceps, testa, corda, mergulho. Você pode sair da academia com aquela sensação de que hoje eu destruí meu braço. E mesmo assim olhar no espelho meses depois e pensar: mas cadê aquele braço que era pra ter crescido? Sumiu! Se isso tá acontecendo com você, existe uma grande chance de que o problema não seja a falta de treino. Como assim? O problema pode ser como você tá treinando. E aqui vem uma coisa curiosa que quase ninguém te explica. O seu próprio corpo pode estar sabotando o seu treino de braço sem você perceber. Eu não acredito. Isso mesmo, porque o corpo humano ele tem um instinto extremamente eficiente. Ele sempre tenta fazer os movimentos da maneira mais fácil possível. E quando a gente fala de treino de braço, isso vira um festival de compensações. O corpo começa a mexer um pouco ali, entra um músculo no meio do exercício que não deveria, ajuda o outro, e quando você percebe o bíceps e o tríceps, que eles deveriam estar fazendo o trabalho principal, eles viraram quase figurantes no exercício. Melhor do que nada. Existe uma coisa chamada compensação muscular. Basicamente, são pequenos ajustes que o corpo faz para facilitar o movimento, e isso acontece o tempo todo. E no treino de braço, isso é absurdamente comum, porque diferente de exercícios grandes, como o agachamento ou como o supino, o braço é uma articulação relativamente livre, ou seja, é muito fácil roubar sem perceber. Um exemplo clássico, é o cotovelo abrindo durante o exercício. Você começa a fazer uma rosca direta, e nisso o cotovelo tá ali próximo do corpo, mas conforme a série vai ficando mais difícil, ele começa a abrir um pouquinho, depois ele abre mais um pouco, e quando você percebe, o movimento ele já mudou completamente. Eu sei, parece que é um detalhe pequeno, mas esse pequeno ajuste ele reduz o trabalho direto do bíceps. A mesma lógica vale para vários exercícios de tríceps. O cotovelo afastando do corpo quase sempre significa uma perda de eficiência do estímulo, e é sutil, mas muda tudo. Outra compensação extremamente comum acontece nos ombros, Você tá ali, você tá treinando o bíceps e de repente começa a levantar o seu ombro. Sabe quem que tá entrando no jogo nesse momento? O trapézio. Ele começa a ajudar no movimento. O resultado disso é o bíceps trabalhando menos. Agora vem a pergunta que muita gente faz, Mas doutor, tem gente que faz tudo errado e mesmo assim tem braço grande. Sim, isso acontece. Principalmente em indivíduos com grande facilidade genética para hipertrofia ou em cenário onde existem ali as chamadas intervenções hormonais. Mas existe um detalhe importante aqui: quem treina natural geralmente não tem tanta margem para desperdiçar estímulo. Por isso que eu gosto de repetir uma frase que meus pacientes já ouviram várias vezes: quem treina natural precisa ser mais eficiente. Não significa treinar mais, significa treinar melhor. Mais peso nem sempre significa mais músculo, Durante muito tempo se repetiu uma frase nas academias, Quanto mais peso, maior o músculo. E essa frase ela até tem um fundo de verdade, mas com uma condição muito clara: o peso ele precisa permitir uma execução de qualidade. Vamos imaginar ali um cenário simples, Você faz rosca direta com 10 kg de cada lado. Com esse peso você consegue manter o seu cotovelo estável, controlar o movimento, manter os ombros relaxados e executar a repetição com boa cadência. Isso é perfeito. Agora você resolve colocar 15 kg de cada lado. E aí começam os ajustes, O corpo dá uma balançada, o cotovelo começa a se mexer, o ombro ele começa a entrar ali, participar do movimento, e a técnica ela simplesmente vai embora. Você tá levantando mais peso? Tá, mas o bíceps ele tá trabalhando mais? Nem sempre. Às vezes acontece exatamente o contrário, Você move mais carga, mas você estimula menos o músculo. Por isso uma regra simples costuma funcionar bem. Primeiro você vai construir uma execução sólida, Depois você vai aumentar a carga sem perder essa execução. Quando aumenta de peso ele começa a destruir a técnica, provavelmente você já passou do ponto ideal. Então já era. Existe uma diferença importante entre treinar grandes grupos musculares e treinar braço. Em exercícios como o agachamento, como uma remada, como o supino, o corpo ele fica relativamente estável, Você posiciona o corpo, você apoia a estrutura e executa o movimento. Já no braço ele está praticamente solto, Pequenos desvios vão mudar completamente o estímulo. Por isso existe uma pergunta simples que eu gosto de ensinar para quem treina. Antes de começar qualquer exercício, pergunta para você mesmo qual músculo que eu quero trabalhar. Depois você vai perguntar quais articulações devem se mover nesse exercício. Se a resposta é bíceps, por exemplo, a articulação principal é a do cotovelo. Se outras articulações começam a dominar o movimento, provavelmente alguma coisa saiu do caminho. Quando você começa a prestar atenção nisso, acontece algo curioso. Você percebe que às vezes menos peso gera mais estímulo, e isso costuma surpreender muita gente. Agora vamos falar de um detalhe estrutural do treino, O famoso ABC tradicional: peito e tríceps num dia, costa e bíceps em outro. Esse modelo não é necessariamente errado, mas ele tem um efeito colateral interessante para quem quer desenvolver braços. Pensa comigo, no dia de peito e tríceps, você treina peito primeiro, quando termina o treino de peito, como que você tá? Descansado ou cansado? A maioria das pessoas já chega no tríceps com o sistema nervoso e a musculatura
musculatura bem mais fadigados. Resultado, cargas menores, menor qualidade de estímulo. Agora imagine inverter essa lógica em alguns momentos. Treinar o braço no início da sessão, quando você está mais descansado. Muita gente faz isso pela primeira vez e percebe algo curioso. As cargas elas sobem. A conexão com o músculo melhora e o treino fica mais eficiente. Isso não significa que todo mundo precisa reorganizar completamente o treino, mas entender esse princípio ajuda a tomar decisões mais inteligentes na periodização. Existe um fenômeno curioso na internet. Alguém vê um atleta fazendo um exercício ali super diferente, né, com uma pegada exótica, num aparelho que parece ter sido inventado pela NASA ou pela Acme. E daí pensa, né, é isso que faltava no meu treino. Achou errado, otário? Mas, torcedores, calma. Muitos desses detalhes existem porque atletas avançados precisam de ajustes específicos. Mas, para a maioria das pessoas, né, dos réis mortais como eu e você, a base ainda funciona muito bem. Exercício simples, boa execução, progressão consistente. Isso resolve muito mais do que reinventar a musculação a cada semana. Agora vamos tocar num ponto que muita gente prefere ignorar, né? Você pode treinar muito bem, mas se a sua alimentação estiver desorganizada, o processo de construção muscular ele fica muito mais difícil. O músculo precisa de duas coisas fundamentais: energia suficiente e proteína suficiente. Sem isso, o corpo ele tem mais dificuldade para sustentar processos de hipertrofia. Isso não significa dietas extremas ou uma obsessão com números, mas significa ter algum nível de organização alimentar, especialmente para quem treina natural, né? Para quem não usa nada. Porque o corpo natural, ele não tem o mesmo ambiente hormonal de um atleta ali que usa recurso ergogênico, ou do seu amiguinho que toma bola. Vagabundo! Então, ciência importa e importa ainda mais nesses casos. Braços desenvolvidos raramente aparecem por sorte, né? Normalmente são resultado de algo muito menos glamuroso. Treino consistente, técnica cuidadosa e paciência. E eu sei, não é nada muito mágico, mas é extremamente eficaz quando aplicado ao longo do tempo.